Olá pessoal, salve salve! Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que é o parecer da Comissão Europeia sobre a Lei 74 de 2025, que converteu em lei o decreto Tajani. Antes de iniciar este vídeo, eu tenho um pedido a fazer a você que está assistindo, para que se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, curta, compartilhe e, caso queira, também comente. Bom, pessoal, nós estamos falando deste parecer da Comissão Europeia, da União Europeia. O que é a Comissão Europeia, primeiramente? Primeiro, nós temos que entender que a Comissão Europeia é o órgão executivo máximo, é o órgão de vértice político, né, da União Europeia, presidido lá pela alemã Ursula von der Leyen, que vocês já devem conhecer. É uma política alemã que preside, então, a Comissão Europeia. Seria o poder executivo da União Europeia. E, portanto, nós temos, então, além da Comissão Europeia, nós vamos tratar aqui, por isso que eu estou mencionando, também a Corte de Justiça Europeia, ok? Cuja sede fica em Luxemburgo. Então, nós vamos tratar aqui deste parecer, um parecer muito elucidativo, que trata especificamente da lei italiana de cidadania, conforme modificada pela Lei 74 de 2025. Então, aqui há várias referências com relação aqui à luz do direito europeu. Nós estamos tratando, então, no vídeo de ontem nós tratamos de direito interno italiano e no vídeo de hoje nós vamos tratar do direito europeu que está em subjúdice aqui, né? Então, com relação à Lei 74 de 2025. Primeiramente, a carta é toda em inglês, né? O parecer é todo em inglês e eu fiz uma tradução para o português. É importante, então, a gente começar, já que nós vamos ler ele todos juntos, com o seguinte comentário, né? Nas situações abrangidas pelo direito da União Europeia, as regras dos Estados-membros, né? Lembrando que a Itália é um Estado-membro da União Europeia, sobre nacionalidade devem, porém, respeitar o direito da União Europeia. Em outras palavras, as condições e os procedimentos para obter a cidadania dos Estados-membros são regulados pela legislação nacional de cada Estado-membro, sujeita ao devido respeito pelo direito da União Europeia. Ou seja, aqui está dizendo que os Estados-membros eles têm autonomia para legislar sobre o tema de nacionalidade, cidadania, mas que eles devem respeitar o direito da União Europeia. Quanto à aquisição da nacionalidade, a Corte de Justiça aí já está tratando de órgão jurisdicional, Corte de Justiça, órgão jurisdicional, onde são levados os casos para serem julgados. Comissão Europeia, órgão executivo, Corte de Justiça, órgão jurisdicional. Então, quanto à aquisição da nacionalidade, a Corte de Justiça confirmou, em sua decisão no processo C-181/2023, Comissão versus Malta, que os Estados-membros dispõem de ampla margem de discricionariedade quanto à escolha dos critérios para a concessão da nacionalidade, desde que esses critérios, novamente, sejam aplicados em conformidade com o direito da União Europeia. Isso por quê? Porque nós temos lá tanto o Tratado da União Europeia, no artigo 9º, quanto o Tratado de Funcionamento da União Europeia, no artigo 20, que tratam justamente disso, não é? Quando um Estado-membro vai determinar a sua nacionalidade a um indivíduo, vai atribuir a sua nacionalidade a um indivíduo, automaticamente ele está atribuindo também a nacionalidade da União Europeia. E, portanto, nesse caso, é de interesse da União Europeia tratar dessas situações, ou seja, intervir nessas situações. Então, nós temos que, um trecho mais adiante, a Corte entendeu que compete às autoridades nacionais competentes e aos tribunais nacionais determinar se a perda da nacionalidade do Estado-membro em questão
quando implica também a perda da cidadania da União Europeia e dos direitos correspondentes, respeita o princípio da proporcionalidade, no que se refere às consequências desta perda para a situação da pessoa interessada e, se pertinente, para de seus familiares, à luz do direito da União Europeia. Então aqui nós já estamos, eles falaram primeiro de aquisição e agora nós estamos falando de perda da nacionalidade. Então é interessante entender que a Corte Europeia está vendo o decreto Tajani, a lei de conversão dele, em uma perda de nacionalidade. Porque existe também essa discussão, não é? Se existe ou não a perda da nacionalidade, porque de fato as pessoas que não são nem filhos nem netos e que, portanto, não tinham exercido ainda o seu direito a obter a nacionalidade italiana através das vias, né, que existentes anteriormente, tanto administrativas quanto judiciais, se essas pessoas teriam perdido a nacionalidade. Há juristas que acreditam, e aí a gente inclui um parecer do próprio professor Giovanni Bonato, que esteve aqui várias vezes, que trouxe esse tema à baila, não é? Que há uma perda generalizada da nacionalidade italiana e, consequentemente, também da União Europeia. Agora, há que se discutir, né, se efetivamente houve ou não essa perda de nacionalidade. É óbvio que, à luz da Lei 91/92, a pessoa já nascia com o status civitatis, ou seja, bastava nascer que ela já adquiria, ao nascer, a condição de cidadão italiano. Então, nesse sentido, à luz da lei anterior, a Lei 91/92, a pessoa já nascia com esse... Ainda continua, né? Porque a Lei 74 de 2025 não mudou este princípio de atribuição da nacionalidade. Então, a pessoa já tinha, ao nascer, o status, né, de cidadão, e ela então veio a perder com essa lei que limita as gerações. É interessante a corte estar falando de perda da nacionalidade. Por conta disso, eles já estão entendendo que o decreto implicou em uma perda de nacionalidade. Então aqui já um ponto importante para a gente ver. Uma outra questão. Essa análise requer uma avaliação individual da situação da pessoa e de sua família, a fim de determinar se as consequências de perder a nacionalidade do Estado-membro, quando isso acarreta a perda da cidadania da União Europeia, podem, em relação ao objeto buscado pelo legislador nacional, afetar de um modo desproporcional o desenvolvimento normal da vida familiar e profissional dessa pessoa do ponto de vista do direito da União Europeia. Essas consequências não podem ser hipotéticas nem meramente eventuais. Ou seja, aqui eles já estão falando das consequências da perda da nacionalidade. Então, elas não podem ser hipotéticas, elas têm que ser reais. Então aqui nós vimos que então essas pessoas que tinham adquirido o direito já ao nascer, elas deixam de ter com essa nova redação dessa Lei 74 de 2025. E o mais importante aqui é a questão da individualização, ou seja, cada caso tem que ser analisado individualmente. Então, é contrário ao direito europeu impor uma perda em massa, uma perda generalizada de nacionalidade. Isso é o mais importante aqui para a gente. Continuando. No âmbito desse exame de proporcionalidade, cabe, em particular, às autoridades nacionais competentes e, quando for o caso, aos tribunais nacionais, assegurar que a perda da nacionalidade seja coerente com os direitos fundamentais garantidos pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, cuja observância a Corte de Justiça assegura, em especial o direito ao respeito pela vida familiar previsto no artigo 7º desta Carta. Então, aqui também a questão da proporcionalidade. Isso também foi trazido em sede de defesa, nas defesas que a gente viu agora no julgamento do caso de Bolonha, que a própria Corte Costituzionale italiana julgou recentemente, que haveria então uma violação do princípio da proporcionalidade,
que é justamente o que está sendo evocado aqui no parecer da Comissão Europeia. Mais adiante, quando se trata de perda da nacionalidade de um Estado-membro por efeito de lei, agora a gente já está falando uma lei que vem e impõe uma perda da nacionalidade, assim como a gente já viu no caso Dinamarca, caso Holanda, caso Malta, vamos ver aqui. A Corte de Justiça também decidiu que seria incompatível com o princípio da proporcionalidade se as regras nacionais pertinentes não permitissem, em nenhum momento, um exame individual das consequências dessa perda para as pessoas afetadas, do ponto de vista do direito da União Europeia. Então, ao não prever um mecanismo de análise individual da perda da nacionalidade para cada um dos indivíduos, ou seja, essa perda generalizada por lei, vem uma lei e declara que todos não mais passam a ter o direito. Parece bastante conveniente aqui ao caso, né? Porque se você pensar que a Lei 74 de 2025 traz justamente isso, eles estão falando exatamente disso, né? Bom, a comissão, prosseguindo, né? A Comissão Europeia, que por sua vez é o órgão executivo, não pode intervir no exercício legítimo das competências dos Estados-membros nessa matéria, exatamente por ser órgão executivo. Só pode agir se as regras de um Estado-membro sobre a aquisição ou perda da nacionalidade violarem o direito da União Europeia. Continuando. Observe que o papel da Comissão no monitoramento do cumprimento pelos Estados-membros do direito da União Europeia é o de identificar se o Estado-membro em questão pode ter transposto incorretamente o direito da União Europeia para a legislação nacional ou se há uma prática geral de não aplicar ou aplicar incorretamente o direito da União Europeia. Se a comissão identificar um possível problema sistêmico, poderá contatar o Estado-membro em questão com o objetivo de adequar a legislação ou a prática nacional ao direito da União Europeia. É o que a gente viu, por exemplo, no caso de Dinamarca, que previu lá, com uma lei, também através de lei, uma perda generalizada da nacionalidade dinamarquesa para aqueles cidadãos que tinham 21 anos e nunca tinham residido no território da Dinamarca. Então, todos teriam perdido. Sem regra de transição, então uma perda generalizada que foi imposta, também sem uma individualização dos casos, sem poder tratar individualmente caso a caso. Agora, o mais importante. Atualmente, estamos analisando as recentes alterações legislativas à lei italiana de cidadania, introduzidas pelo decreto número 36 de 28 de março de 2025 e pela lei número 74 de 23 de maio de 2025, Gazzetta Ufficiale número 118 de 23 de maio de 2025, à luz da jurisprudência da Corte de Justiça acima mencionada. Nesse contexto, também entramos em contato com as autoridades italianas para obter mais informações a fim de compreender se as regras em vigor estão em conformidade com o direito da União Europeia. Então aqui a gente tem todo este cenário. Então a Comissão Europeia está atenta às movimentações legislativas italianas com relação ao tema de cidadania. Eles não estão se omitindo, eles estão percebendo o que está acontecendo e já estão tomando posição, ou seja, já estão correndo atrás de informações prévias, né, preliminares, para poder, então, entender essa questão, se houve essa perda generalizada que contraria o direito europeu, essa falta de individualização, né, que a gente viu aqui, com relação a quem perdeu a nacionalidade. E se essa perda de nacionalidade foi massiva, né? Se ela tem um contingente indefinido de pessoas. Então, mais uma vez, nós temos que a lei está sofrendo um escrutínio de todos os lados. Primeiramente, a gente viu que no vídeo de ontem, que há já um recurso para levar à Corte Constitucional Italiana, promovida pelo juiz de Turim, a pedido das partes do processo,
as partes requerentes do processo, né, são venezuelanos, levou-se a questão à Corte Constitucional através do recurso, né, a Ordinanza di Rimessione, para a análise da Corte Constitucional e começou já a tramitação. Ontem terminou a questão das apresentações dos memoriais e logo mais nós vamos ter a audiência pública e posteriormente a sentença. Mas isso também não impede que outros recursos à Corte Constitucional cheguem, porque se a gente comparar com o caso de Bolonha, primeiro teve o recurso do juiz de Bolonha, o juiz Gattuso. Depois teve o recurso feito pelos tribunais de Roma, Florença e Milão. Então, e a Corte Constitucional, na sentença 142, ela quis analisar todos os casos conjuntamente, por conexão. Então, aproveitou e julgou todos os 4 casos juntos. Aqui também não vai ser diferente. Não vai ser somente este recurso que vai ser levado à Corte Constitucional, até porque este recurso lá de Turim, ele ataca fundamentalmente o ponto da retroação, que também é ilegítimo do ponto de vista do direito interno italiano. A gente falou aqui de direito europeu, mas do ponto de vista de direito interno, ele fere normas importantes como a não retroação da lei civil. Então, é mais um tema que vai ser levado, que já foi levado, né? E há outros temas, né? Como a gente mencionou no vídeo de ontem, o tema, por exemplo, da igualdade, né? Da violação do princípio da igualdade. Se vocês imaginarem por que um cidadão que tem somente a nacionalidade italiana é tratado de uma forma e aquele mesmo cidadão italiano que tenha também, além da nacionalidade italiana, uma outra nacionalidade de outro país, é tratado de forma diferente. Então, aí violaria o princípio da igualdade. Então, igualmente, nós vamos ter vários recursos sendo levados à Corte Constitucional, que certamente serão julgados, possivelmente em conjunto, e teremos uma resposta da Corte Constitucional. Isso não impede que haja também o recurso à Corte de Justiça Europeia, que aqui nós vimos que é o órgão responsável por promover esses julgamentos no âmbito da União Europeia, sendo a Comissão Europeia, porque aqui nós estamos tratando de um parecer da Comissão Europeia, um órgão executivo, né? Então, possivelmente pode-se fazer também recurso, concomitantemente ao recurso à Corte Constitucional, pode-se também fazer recurso à Corte de Justiça Europeia. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.